9. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 27 até o versículo de número 34. Irmãos, hoje na escola dominical, quem veio na escola dominical, os irmãos perceberam que nós demoramos mais um pouquinho do que é o de costume. A escola dominical nossa, geralmente, de estudo bíblico é 1 hora. Nós ficamos 1 hora estudando a palavra de Deus. E hoje, por alguma questão, nós ultrapassamos o limite e ficamos 1 hora e 50 minutos aqui estudando a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu não percebi que estava passando tanto tempo assim. E outra coisa que eu não percebi é que eu estava com fome. Só fui perceber que eu estava com fome depois que terminamos o culto, aí que eu fui ver como é que eu estava com fome. Mas enquanto a gente estava aqui envolvido na palavra de Deus, foi um momento assim muito agradável, de muito aprendizado para nós. Para que os irmãos tenham ideia, irmãos, nós estamos estudando a teologia do sábado. Já estudamos hoje, nós completamos 12 lições sobre o sábado e ainda não terminamos. Esperamos terminar no próximo domingo esse assunto, mas Deus tem nos abençoado. E eu prometo aos irmãos que agora à noite eu não vou demorar mais do que 1 hora. Brincadeirinha, tá, irmãos? Eu sei que muitos irmãos já estão cansados, né? Eu, particularmente, estou cansado. Nós saímos da escola dominical aqui, fomos lá na roça, ficamos um pouquinho lá e chegamos agora à tarde, cansados, mas estamos aqui, firmes, reunidos em torno do Cristo ressuscitado. Glória a Jesus por isso. A palavra do Senhor diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Que Deus nos abençoe pela palavra do Senhor agora, através do Espírito de Deus. Vamos assentar, irmãos. Antes de nós entrarmos aqui na reflexão a respeito do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de instruir a igreja. Nós precisamos ir aos poucos eliminando alguns vícios de linguagem nossa, né? Nós às vezes carregamos vícios de linguagem. Um dos vícios de linguagem que a gente carrega é a citação: onde tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Isso é um vício de linguagem. Por que isso é um vício de linguagem?
Porque às vezes, erroneamente, nós citamos isso quando nós temos poucas pessoas. Tem 3 pessoas, nós queremos dizer que Jesus falou na palavra, onde tiver 2 ou 3, Ele está no meio. E a grande questão é, e se eu fizer uma pergunta para você assim, e se você estiver na sua casa sozinho, Jesus está no meio ou não? Sim. Então nós precisamos entender por que e o que está escrito na Bíblia. Por que na Bíblia está escrito, onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós precisamos entender o porquê que está ali. O contexto era contexto de quê? De disciplina eclesiástica. E o Senhor estava orientando como é que se faz um julgamento, uma disciplina. Ele vai dizer o seguinte: se o teu irmão for surpreendido em alguma coisa errada, você vai até o seu irmão, só você, e fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Glória a Jesus. Ninguém não precisou nem de ficar sabendo o que aconteceu, não é verdade? Mas se esse irmão tiver endurecido e você tentar ajudá-lo e ele ficar relutante, aí você vai chamar mais uma pessoa e vai você mais outra pessoa para conversar com esse irmão. Se esse irmão não escutar dessa vez também, o que você faz? Você leva o caso agora para a igreja. E aí a igreja vai tomar a decisão com relação à disciplina que será aplicada nesse irmão. E finalizando, Jesus fala assim: onde estiver 2 ou 3, eu estarei. Por quê? Porque por boca de 2 testemunhas era confirmado, ou seja, você não podia aplicar uma disciplina, um julgamento em alguém sem que houvesse testemunha daquela situação. Então precisava ter 2 ou 3 testemunhas para que aquela pessoa fosse disciplinada. No Antigo Testamento, e fosse julgada, só poderia ser julgada com 2 ou 3 testemunhas. Jesus pega aquilo que era da lei e traz também a disciplina cristã. Precisa de ter a presença de testemunhas. Se tiver 2 ou 3, eu estarei no meio para confirmar a sentença, para confirmar a disciplina aplicada. Então, o texto é relacionado à disciplina, não é relacionado à presença de Deus em um ambiente de culto, ou à presença de Deus na nossa vida, no nosso quarto, porque Jesus está presente com o cristão em qualquer situação, seja com uma pessoa, seja com 2 pessoas, seja com a comunidade como nós temos aqui hoje, com mais pessoas, Ele está presente. Então por que eu estou dizendo isso? Porque isso é costume que a gente traz. Nós ouvimos isso a vida inteira, e a gente escuta e a gente continua repetindo essas coisas. Mas como nós estamos aqui aprendendo e procurando ajustar, nós vamos corrigir os vícios de linguagem que nós às vezes carregamos. Dito isso, vamos agora para o texto que nós lemos esta noite e que Deus quer falar ao nosso coração por meio desse milagre que Jesus operou. Na verdade, mais um milagre extraordinário de Jesus, e agora na vida de 2 cegos que vão até o Senhor Jesus e recebem um milagre e passam a enxergar. E foi um milagre extraordinário. E é interessante que Jesus, assim que Jesus curou esse cego, Jesus falou com eles assim: vocês não vão espalhar isso para ninguém, não conta para ninguém,
Foi só eles saírem, o que eles fizeram? Espalharam para todo mundo. Na verdade, é muito difícil, né? A gente segurar um milagre, uma experiência, sem contar para as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida e está fazendo na nossa vida, né? Então, a alegria deles foi tão grande que eles não conseguiram obedecer ao Senhor nisso aí, eles saíram falando mesmo. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito interessante nessa passagem que nós precisamos pensar. A Bíblia diz que esses dois cegos, eles aproximaram de Jesus clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós vamos aprender já de início duas coisas importantes para nós aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, o reconhecimento desses dois cegos de que eles eram miseráveis, dependentes da misericórdia de Deus. E eles chegam até o Senhor Jesus contando com a misericórdia do Senhor. Eles não chegaram perto de Jesus apresentando para Jesus a sua condição. A Bíblia não diz qual era a condição deles em termos de moral, mas eles não chegaram lá mostrando as suas qualidades para convencer Jesus de que eles merecessem ser curados daquela enfermidade. Não. Eles aproximaram de Jesus, esperando e contando com a misericórdia de Jesus. E isso nos ensina muito, sabe por quê? Porque o Evangelho, a primeira coisa que nós aprendemos é que a nossa condição humana é uma condição de míseros pecadores. E que nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, e que nós não temos em nós nada que nos torna merecedor de qualquer bem da parte de Deus. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Que nós precisamos contar com a misericórdia de Deus, e esses homens entenderam isso. E eles não só entenderam a condição deles, eles entenderam quem era Jesus. Eles aproximam de Jesus, chamando Jesus de quê? Filho de Davi. E essa expressão filho de Davi é muito importante, porque ela está ligada com o ofício messiânico de Jesus. Ela está ligada com a profecia a respeito do Messias, o filho de Davi. Então eles reconheceram que diante deles estavam quem? O Messias. O Messias. E eles sabiam que a respeito do Messias havia uma profecia, que o Messias, quando ele viesse, ele iria fazer o que com os cegos? Ele iria abrir os olhos dos cegos. E não somente isso, ele iria libertar os oprimidos. Eles conheciam a respeito do Messias e eles perceberam. E eles entenderam que o Messias é cheio
de compaixão. O Messias é cheio de misericórdia. Se por um lado eles reconheciam a necessidade deles e a condição deles, que não eram de merecedor de nada, eles também conheciam a condição do Messias, que é cheio de graça e misericórdia. E é assim que eles aproximam diante do Senhor Jesus. E quando eles chegaram e aproximaram de Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isso que abrir os seus olhos? Vocês acreditam nisso? E eles responderam: sim, Senhor. Olha a resposta deles: nós cremos, Senhor. A expressão Senhor, o reconhecimento de que diante deles estava alguém que é Senhor, e que eles estavam ali submisso à autoridade desse Messias, desse Senhor. E é assim que nós precisamos entender a respeito das coisas espirituais e de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus então, mediante a resposta deles, diz a palavra que o Senhor Jesus tocou neles e os olhos deles se abriram. E Jesus disse: olha, ninguém o saiba, mas tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E aqui, irmãos, e havendo ele se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Logo depois de Jesus operar esse grande milagre de abrir os olhos dos cegos, agora é colocado diante do Senhor mais um necessitado, alguém que era mudo. E diz a palavra do Senhor que Jesus expulsou o demônio. Essa pessoa era muda e endemoniada. E Jesus expulsou o demônio daquela pessoa. E assim que Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, aquela pessoa falou. Sabe o que estava acontecendo? Aquele demônio, por certo, era o causador da mudez daquela pessoa. Era o causador daquela enfermidade ou daquele problema. E Jesus vai na raiz do problema, expulsa o mal, expulsa o demônio, e aquela pessoa é liberta, curada e fala. Que coisa maravilhosa é esse Jesus que faz maravilhas acontecer. Eu preciso de dizer para os irmãos que ele continua ainda fazendo maravilhas. Ele continua abrindo os olhos, ele continua libertando vidas. Mas, meus irmãos, nós vamos aprender algo ainda aqui. É que as pessoas ficaram maravilhadas com o que eles viram. Quando esse mudo falou, depois que esses demônios foram expulsos, Jesus tinha operado um milagre na vista daqueles cegos. As pessoas ficaram maravilhadas e disseram: nunca tal se viu em Israel. Essa expressão de admiração daquela multidão mexeu com o orgulho religioso de algumas pessoas que estavam ali.
Essa expressão mexeu com orgulho religioso, porque aquelas pessoas nunca se viu tal coisa em Israel, e ali estavam os doutores da lei, e eles se sentiram atingidos no seu orgulho. E aí eles vão dizer o seguinte: mas os fariseus disseram, ele, Jesus, expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, pelo poder de Satanás, é que ele expulsa os demônios. Irmãos, aqui nós aprendemos algo extraordinário. Quando alguém pode ser religioso, conhecedor das Escrituras, enxergar fisicamente e ainda assim ser cego espiritualmente, porque essa era a condição dos fariseus, eles eram cegos espiritualmente. Apesar da sua teologia, apesar do seu conhecimento, da bagagem de conhecimento, apesar da sua tradição, apesar da sua religião, apesar da sua posição religiosa, do seu cargo dentro da sua religião, eles eram cegos espiritualmente. E a respeito disso, Jesus disse em outra passagem: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Dizendo Jesus a respeito dos líderes religiosos que eram cegos, querendo guiar cegos. Mas aí nós nos surpreendemos ainda mais quando nós olhamos para a atitude desses religiosos e percebemos a dificuldade deles em enxergar quem era Jesus. Enquanto o cego, fisicamente, antes de receber o milagre na sua visão física, já tinham recebido o milagre na visão espiritual. Eles eram cegos fisicamente, mas espiritualmente já enxergavam mais do que os religiosos, que fisicamente eram perfeitos, porque eles enxergaram que Jesus era o Messias, enquanto os fariseus não enxergaram em Jesus o Messias de Israel. Eles enxergaram que Jesus é aquele que tem poder como Messias de Deus, o poder para abrir os seus olhos, para fazer maravilhas, mas os religiosos cegos, sem terem a iluminação no coração, o coração endurecido, não conseguiram perceber que estavam diante do Messias de Israel, ainda blasfemaram. Blasfemaram quando disseram que Jesus expulsa demônios pelo poder de Satanás. Aqui nós aprendemos algo muito sério, que nós não podemos ser precipitados em fazer julgamentos. Precisamos ter muito cuidado. Se por um lado nós não podemos aceitar todos os sinais que alguém faz como vindo de Deus, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que qualquer profecia, qualquer visão, qualquer revelação, qualquer sinal vem de Deus. Precisamos ter maturidade para discernir à luz das Escrituras. Por outro lado, nós não podemos também ser precipitados em julgar os sinais ou qualquer sinal
como vindo de Satanás. Precisamos ter muito cuidado quando falamos, alguém está fazendo isso pelo poder de Satanás. Quem está operando lá não é o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter muito cuidado com julgamentos precipitados, para nós não incorrermos no mesmo erro dos religiosos dos dias de Cristo, que julgaram erroneamente aquilo que eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo. Então nós aprendemos aqui que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes existe muitas pessoas fisicamente com problemas de visão, mas enxergando muito mais do que muita gente que enxerga fisicamente perfeitamente. Nós aprendemos que a grande operação de Jesus acontece no nosso interior. Nós aprendemos que muitas das vezes, antes que o milagre aconteça no nosso físico, ele já aconteceu primeiramente no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Que nós não precisamos primeiro experimentar o milagre para depois crer, mas nós podemos crer primeiro para depois receber e ver acontecer as coisas que Deus tem para nós, para a nossa vida. Então, como que no milagre e numa passagem onde relata esses grandes feitos, nós aprendemos tanta coisa vinda de Deus. E aí eu lembro de um louvor antigo que nós cantávamos muito, e o louvor diz assim: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia a luz raiou, né? E os nossos olhos foram abertos, e hoje, pela maravilhosa graça de Deus e pela sua misericórdia, nós, sem merecermos nada do que recebemos, simplesmente pela graça e misericórdia de Deus, hoje nós enxergamos quem é Jesus, o Senhor da vida, o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que nos conduz, aquele que está conosco hoje, amanhã e sempre, aquele que não está conosco só quando nós estamos reunidos aqui, mas aquele que está conosco quando nós estamos sozinhos lá no nosso quarto, dobramos nosso joelho e falamos com Ele dos nossos problemas, das nossas preocupações, que muitas das vezes as pessoas não conhecem, só nós e Ele, mas Ele está lá conosco. Aquele que está conosco no nosso local de trabalho, trabalhando a nossa luta do dia a dia, mas nós sabemos que Ele está conosco ali, é o nosso Senhor. Os nossos olhos foram abertos para entender que Ele não nos abandona, que Ele nos guia, porque Ele é o nosso Senhor. Nós já nos entregamos a nossa vida aos cuidados dEle. Quando nós aceitamos o seu senhorio, nós decidimos uma coisa: nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes do Senhor que cuida de nós a cada momento. É isso que o Evangelho faz, nos torna dependentes de Deus
e não autossuficiente. O Evangelho não diz assim para nós: agora você é cabeça, agora aonde você botar sua mão, tudo vai acontecer, as suas palavras têm poder. Não, o Evangelho nos ensina uma coisa: a render ao senhorio de Cristo, a confiar na misericórdia dele e entender que o Senhor é o provedor das nossas vidas e que a sua vontade sempre será para nós a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida, ainda que a vontade de Deus não venha ser a vontade nossa se concretizando, mas a vontade de Deus ainda continua sendo a melhor coisa na vida daqueles que servem a Deus. E aí descansamos nele quando encontramos e reconhecemos a soberania de Deus. Nós descansamos e confiamos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode operar milagres. Se o Senhor quiser, as portas podem se abrir. Se o Senhor quiser, eu posso prosperar nesse trabalho. Se o Senhor quiser, eu posso galgar na empresa que eu estou trabalhando e chegar a ser gerente. Se o Senhor quiser, eu posso até não ser gerente, ser dono da empresa, mas se o Senhor quiser, eu posso continuar sendo apenas um funcionário ali, servindo e testemunhando do Deus que eu sirvo nas minhas limitações, porque o Senhor continuará sendo o Senhor da minha vida e o meu ajudador nos momentos mais difíceis. É isso que é o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos estar cantando um louvor?